Olá pessoas, sejam bem-vindos ao nosso curso de Fenômenos Mecânicos. Talvez vocês não me conheçam ainda, mas meu nome é Gustavo Valdivieso, sou professor de Física da Unifal e nós vamos fazer algo diferente. Nesse momento talvez vocês já saibam disso, se vocês estão assistindo esse vídeo vocês sabem mais ou menos o que vem por aí. Talvez não estejam totalmente preparados para o que vai acontecer, mas provavelmente já entendem um pouco que isso vai ser um curso diferente do que vocês estão acostumados. A ideia é que vocês acompanhem esses vídeos no seu tempo, não livre, mas no seu tempo de estudo em casa, concentrados, focados, trocando ou invertendo de ordem o que vocês estão acostumados a fazer em sala de aula com o que vocês estão acostumados a fazer em casa. Então, em sala de aula, vocês receberão as instruções sobre os fundamentos, os conceitos básicos dos fenômenos mecânicos que nós vamos estudar. Enquanto que, na sala de aula, nós vamos trabalhar práticas, individuais ou em grupo. Então, a parte onde vocês normalmente têm mais dificuldades é aquela onde nós vamos estar juntos. E aquela parte que às vezes é até repetitiva, de simplesmente eu falo, vocês escutam e é uma exposição, vai estar registrada em vídeo. Nós vamos começar pelo primeiro capítulo do livro, que é o Halliday, volume 1, Mecânica, 10ª edição. E esse primeiro capítulo fala sobre medidas. Então, esse vídeo aqui, eu falando, é uma breve introdução. E, na verdade, o vídeo que vocês vão assistir é uma aula de 30 minutos que está passando do lado de cá, está passando atrás de mim nesse momento. Vocês também vão encontrar o link para ela no nosso Google Classroom. Então, por que é importante esse conceito de medida? Isso está ligado com a representação que a ciência faz da natureza. E se nós estamos falando de fenômenos mecânicos, que é uma das áreas da física, que é uma das ciências naturais, então nós temos que falar do conceito de medidas. E isso daqui vocês vão levar para vocês para sempre. Toda vez que vocês forem trabalhar com observação da natureza, vocês vão estar de forma direta ou indireta trabalhando com o conceito de medida. Então, uma medida é uma comparação que nós fazemos entre um fenômeno, uma grandeza da natureza e um padrão. Algo que a gente tenha como unidade fundamental. Realmente um padrão de comparação. Um exemplo clássico é você pegar uma régua, uma trena e tentar medir um objeto, tentar medir as dimensões de um objeto. Quando você faz isso, você está comparando aquele objeto com um padrão de comparação que é o metro. Você pode fazer o mesmo colocando um objeto numa balança e vendo a massa dele. E você está fazendo uma comparação com outro sistema, que é o sistema do quilograma. E hoje, em 2022, quando eu estou gravando esse vídeo, nós vivemos um momento interessante dessas medidas, porque em 2019, o comitê que organiza o Sistema Internacional de Unidades chegou num acordo para que todas essas bases de comparação sejam feitas em cima de grandezas naturais também. De forma que até pouco tempo atrás, se fazia, por exemplo, o quilograma, se fazia com base num objeto mesmo físico, e vocês vão ver a foto desse objeto no livro, um objeto físico, que era a representação do quilograma. Toda vez que você colocava algo numa balança, o que você está fazendo é comparar se aquele objeto tem mais ou menos massa que o quilograma padrão que ficava no museu lá em Paris. Mas agora não. Agora o quilograma é definido com base em constantes da natureza. Então, aquele quilograma tido como padrão antes, que era um objeto físico, ele tem inúmeras dificuldades de você fazer isso com objeto físico. Primeiro que, até você tirar uma cópia dele para mandar para outras pessoas, para que todo mundo saiba o que é um quilograma, é complicado. Como é que você garante que você copiou exatamente igual? Segundo, que mesmo os átomos mais estáveis usados para fazer, que na verdade é um cilindro de uma liga
de irídio, acho que é irídio e cádmio, não tenho certeza, vou olhar, coloco para vocês no curso. Ele é estável, mas ele interage com a radiação do ambiente e essa estabilidade também ela é relativa. Você quer que esse objeto dure centenas de anos, então alguns decaimentos radioativos acontecem ali dentro, mesmo que raros. Então, o padrão de comparação do quilograma está mudando. Inclusive tem gráficos bem interessantes online mostrando como que o quilograma padrão mudou com relação a si mesmo. Você não pode ter um sistema de medidas que muda com o tempo. Senão um quilograma de agora vai ser diferente de um quilograma daqui a 1000 anos. Por isso que todas as unidades foram agora implantadas com base em fenômenos da natureza. E eu quero que vocês façam uma pesquisa, busquem mesmo no Google, para ver quais são essas comparações. Lembrando que o sistema natural de unidade tem 7 unidades fundamentais e todas as outras são definidas em cima dela. As 7 unidades fundamentais vocês vão ver no nosso vídeo, mas elas são, só para citar algumas, obviamente o metro e o quilograma, que são unidade de dimensão espacial, metro, e o quilograma unidade de massa, o segundo, unidade de tempo. Mas você tem outras unidades também, como o Kelvin, para temperatura, e você tem candela, né? Então, existem outras unidades que talvez vocês não estejam tão familiarizados e que eu não vou fazer a lista completa, não vou fazer o spoiler porque está no vídeo. Assistam a nossa videoaula. Bom, além disso, além de uma comparação, nós temos também que nos preocupar com a precisão dessa comparação. Então vocês vão ouvir falar muito de um termo que é algarismos significativos. O que são algarismos significativos? Bom, primeiro, o que são algarismos? São os números que nós usamos, os dígitos, que literalmente quer dizer dedo, porque antigamente as pessoas contavam no dedo, né? Então os dígitos numéricos têm esse nome por causa de dígitos, dedos. São os dígitos que nós utilizamos para representar um número. E talvez seja a primeira vez que vocês escutem isso, talvez não, tomara que não, mas 1,0, ou seja, o número 1, certo? Porque vírgula 0 a gente costuma dizer que não faz diferença. Será? 1,0 é diferente de 1,00 e é diferente de 1,000. Ao contrário do que talvez vocês tenham aprendido. Zeros depois da vírgula, eles podem não ter um significado matemático, mas eles têm significado do ponto de vista de representação da medida. Porque cada algarismo desse, mesmo que zero, representa uma precisão. Quando você escreve um número, quando você escreve 1 sem nada, apenas o número 1, você pode estar tratando do número 1 da matemática pura, uma unidade, um número inteiro. Você pode estar tratando de uma medida. Se você estiver tratando de uma medida, você está dizendo não só que a sua medida tem aquele valor, 1, seja qual for a unidade, mas você também está dizendo que você não conhece muito mais do que aquilo sobre aquele número. O que eu quero dizer com isso? Se ao invés de 1, eu represento uma medida como 1,0, eu estou dizendo para você que não só aquela medida é 1, como dentro do meu conhecimento dos instrumentos comparativos, os instrumentos de medida que eu utilizei, o próximo dígito é mais perto de 0 do que de qualquer outro número. Ou seja, eu estou te dizendo que esse número ele é mais perto de 1,0 do que de 1,1 ou de 0,9, que é um décimo para cima ou para baixo. Por isso que eu escrevi 1,0. E 1,00 é pior. Estou dizendo para você que esse número é mais próximo de 1,00 do que de 1,01 ou de 0,99. Essa afirmação que carrega-se junto com o número, contando os seus algarismos, é chamada de precisão. E muita gente não sabe usar, mesmo na indústria. Por isso que é importante vocês, futuros cientistas e engenheiros, aprenderem isso logo desde o começo. Vou dar como exemplo para vocês que eu tenho aqui esse pote de pasta de amendoim. Meu filho não vive sem isso daqui. Da mesma forma que a gente consome requeijão, manteiga, meu filho come isso daqui todo dia. Eu quero que vocês olhem aqui embaixo na massa indicada.
Dá para ver? 1,005 quilogramas. Talvez apareça invertido para vocês no vídeo. Mas é 1, ó, tá aqui, ó. 1,005 quilogramas. O que isso está me dizendo? Está me dizendo uma coisa que eu acho que eu não acredito, mas vamos lá. Está me dizendo que o que vem lá dentro, em termos de massa de pasta de amendoim, está mais próximo de 1,005 quilogramas do que de 1,004 ou 1,006. Esse 5, lembrando que quilograma, quilo é de 1000, esse 5 que está ali no fundo representa 5 gramas. Isso está me dizendo que a máquina que coloca a pasta de amendoim aqui dentro, ela tem a precisão da ordem de 1 grama. É isso que essa informação está me dizendo. O quanto eu posso confiar nisso ou não, eu não sei. Eu deveria poder confiar. Eu gostaria de viver num mundo... Essa informação é irrelevante para mim, mas eu gostaria de viver num mundo onde, se eu olho 1,005, eu acredito que a máquina que coloca a pasta de amendoim aqui dentro é precisa o suficiente para que ela erre 1 grama para mais ou 1 grama para menos ao redor desse valor. Se isso não fosse verdade, ele deveria ter escrito 1,00 quilogramas, por exemplo. Porque aí está me dizendo que a máquina é precisa o suficiente para errar, no máximo, 10 gramas a mais ou 10 gramas a menos, o que me parece mais razoável. 10 gramas é um pouquinho mais que cai de pasta de amendoim ali em cima. Então eu não sei como funciona a linha de produção, mas esse número que está ali me transmite uma informação além do 1 quilo. Um cidadão que não tem uma formação científica, que vai no mercado, vai pegar esse pote, vai falar que tem 1 quilo. Mas para nós, o significado é diferente. Para nós, eu tenho que olhar e falar assim, não só que tem 1 quilo, como não tem 1 quilo e 10 gramas. Ou não tem 1 quilo redondo. Tem mais perto de 1,5 kg. Com que precisão? Parece que 1 grama. Toda essa informação está ali. E toda essa informação vocês têm que aprender a representar também nos nossos números. Então o livro de física que nós vamos usar, todo adere, e todos os livros científicos, a essa notação de algarismos significativos. E é muito importante para nós saber representar isso e vocês vão aprender a responder aquela pergunta clássica que vocês fazem para os professores. Eu fiz um problema de física na calculadora, copiei o resultado e você vira para o professor e fala assim, professor, quantos algarismos eu copio da calculadora? A verdade é que essa pergunta, ela tá... Não existe pergunta mal feita, mas a resposta você podia ter sozinho. Porque existe uma regra objetiva para isso. Tem a ver com a precisão dos números, tem a ver com a precisão dos números que você usou na sua multiplicação, divisão, nas contas, nas operações básicas. E vocês vão aprender essas regras para que nunca mais vocês precisem perguntar para o professor quantos algarismos vocês devem utilizar. Bom, além disso, nós vamos aprender sobre notação científica e as escalas de ampliação e redução. Nós vimos ali o quilograma, então o K de quilograma é uma escala de redução. Por quê? Porque ela pega um número grande da ordem de 1000, 1000 o quê? 1000 unidades de comparação, naquele caso eram 1000 gramas, né? Pega um número da ordem de 1000 e eu reduzo ele para poder representá-lo como número 1. 1 quilograma. Para quem lembra de notação científica, se não lembra vai aprender na nossa aula, notação científica é você fazer isso multiplicando por uma potência de 10. E aí, quando você aprende isso, você entende que o K do quilograma ele é a abreviação de 10 elevado à terceira, que é 1000. Eu posso, em qualquer unidade onde tenha o K minúsculo, e aliás é minúsculo, viu gente? Eu falei da empresa aqui, mas quero dar os parabéns por eles saberem que o K é minúsculo. O K de quilograma, de quilômetro, é sempre minúsculo. Senão você confunde com o Kelvin. Quando você coloca o K, você está querendo dizer 10 à terceira. Você pode simplesmente tirar esse K
e escrever 10 elevado a 3 ali e você tem um número em notação científica. E isso vale para as outras escalas também. Então, no livro tem essas escalas e vocês vão aprender essas escalas até o fim, porque não tem motivo para você não saber essas escalas. São poucos nomes. Deu muito mais trabalho na sua vida o dia que você teve que decorar o seu CPF e talvez o seu RG. Nem todo mundo sabe os dois. O que mostra para vocês que sim, não tem, como futuros cientistas e engenheiros que vocês são, não tem porquê vocês não lembrarem quanto vale mili, micro, nano, pico, quilo, giga, mega, tera. São, o que eu citei aqui? 8 nomes? É só isso que vocês têm que saber. E é uma regrinha, não é nem uma questão de decorar, é uma questão de entender a progressão dessas coisas nas escalas. Então é isso. Que esse vídeo sirva como motivação e introdução para vocês. Eu peço agora que vocês, com essa motivação, saiam daqui e vão para a aula de unidades e medidas que está no link junto com esse vídeo. E nós nos vemos na nossa próxima aula para fazer as práticas. Muito obrigado e até lá!